O pastor Antônio Gonçalves, ele conta a história de um jovem que foi chamado por uma cigana para ler a sua mão. Veja o que aconteceu. O pastor Antônio Gonçalves também conta das profecias que já se cumpriram e falta apenas essa que você vai conhecer agora neste exato momento. Fica no vídeo até o final, não sai dele por nada e olha só, acompanha aí neste exato momento. Por isso que a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então se a pessoa conhece a verdade, irmãos, tudo isso perde valor. Por exemplo, antigamente, se alguém falasse para mim que ia fazer macumba para mim, eu ficaria desesperado. Desesperado. Mas hoje não. Hoje, se alguém falar assim, eu vou fazer macumba para você, eu falo, capricha, amigo. Pode caprichar. Você quer meu RG e meu CPF para colocar dentro da boca do sapo? Eu te dou. Enfim, não tem nada a ver com só macumba. Mas antigamente não era assim. Percebe? Irmãos, aqui na Praça da Sé em São Paulo, um jovem ia passando na Praça da Sé, uma cigana correu atrás dele. Ei, deixa eu ler sua mão. Ele falou, não precisa. Ela disse, mas estão fazendo mal para você. Aí ele parou. E falou, a senhora sabe ler a mão mesmo? Eu disse, sei. Então lê aí. A mulher leu, terminou, falou, R$5. Ele falou, a senhora não sabe ler a mão não, lê de novo. Mas eu já li, mas lê de novo. E a cigana leu de novo. E falou as mesmas palavras. Aí terminou, falou, R$5. Ele falou, a senhora não sabe ler a mão não, lê de novo. Mas eu já li. Mas se a senhora soubesse ler a mão de verdade, a senhora teria visto para mim a mão que eu não tenho um centavo no bolso. Irmãos, o rapaz não tinha dinheiro. Ele estava só com o bilhete único de tomar a condução dele para ir para casa. Percebe? Meus amigos, é um grande engano. É um grande engano. Irmãos, se esse povo conhecesse mesmo profundo e escondido, ganharia na Mega Sena. E pronto, vai ler mão de quem mais não precisa. Há um grande engano, meus amigos. E você viu aqui que os maiores bruxos do mundo confessaram sua incapacidade. E aí o que aconteceu? O rei mandou matar todos. Veja aí. Capítulo 2, versículo 12. Olha aí. 2:12. Dá uma olhada. Diz assim, então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem quem? Todos os sábios da Babilônia. Mata todos, nenhum presta. Só que quando saiu o decreto de matar todos os sábios, irmãos, a primeira casa que foram matar, quem foi? Daniel. Só que Daniel não sabia de nada, porque o rei não confiava no Deus Daniel, e o rei não chamou Daniel, mas chamou todos os demais sábios. Aí o chefe da guarda chegou lá na casa de Daniel e falou, vim te matar. Daniel falou, o quê? Vai me matar por quê? O que eu fiz de errado? Não, é o seguinte, o rei teve um sonho aí, ninguém conseguiu dizer o sonho dele, ficou nervoso, mandou matar todos, você é o primeiro. Daniel falou, mas peraí, amigo, eu não sabia. Espera aí, deixa eu falar com o rei. Deixa eu falar com o rei primeiro, depois você me mata. E por misericórdia de Deus, foi permitido falar com o rei. Aí ele chegou para o rei e falou, rei, você mandou me matar sem eu saber de nada, rei? Ô rei, me dá um tempo para eu consultar o meu Deus. Se o meu Deus não revelar, aí você pode me matar. E o rei gostava tanto de Daniel, irmãos, tanto de Daniel, que o rei deu um tempo para ele. Aí ele foi para casa, reuniu seus 3 companheiros, e naquela noite fizeram uma vigília, oraram a noite toda e clamaram a Deus por misericórdia. E naquela noite, irmãos, Deus revelou o sonho do rei para Daniel. E aí, irmãos, quando Daniel teve a revelação do sonho, ele ficou impressionado. Porque Daniel não só viu que Deus existe, mas que realmente, irmãos, ele está no controle de tudo. Que não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Escutem. Por maior tribulação que passemos aqui, não estamos abandonados aqui não. Deus existe e se importa conosco. Jesus vive e vai voltar para buscar os seus fiéis. Daniel viu isso claramente, irmãos. Veja aí, as palavras de Daniel quando ele teve a revelação do sonho. Capítulo 2, versículo, vamos ler a partir do versículo 17, para você ver aí, 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a quem? A quem? Ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha as palavras dele do verso 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, por essas palavras de Daniel, você percebe claramente que Deus, irmãos, não só existe, mas está no comando de todas as coisas. Sabe? Apesar dos pesares, apesar das lutas, das tribulações. Irmãos, Deus tem um plano para os seus filhos. E Deus se utiliza até de ímpios. Entende? E Deus trabalha com os líderes políticos, sabiam? Para cumprir o seu plano. Escutem, mas o diabo trabalha também. Então há um grande conflito tremendo entre o bem e o mal. Mas Deus trabalha para cumprir o seu plano. E Daniel viu isso claramente. Aí, irmãos, Daniel procurou o chefe da guarda e falou assim: me leva da presença do rei que o Deus eterno me revelou o sonho. E aí então, irmãos, veja aí o versículo 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Verso 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os cativos dos filhos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Então o chefe da guarda quis ganhar ponto ainda, falou: ô rei, ó, achei um daqueles escravos lá que vai resolver seu problema aí. Verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? O rei falou: você, Daniel? Você? Se os meus melhores bruxos não conseguiram, você vai me dizer? Veja o verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus aonde, irmãos? No céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Quando? Quando, irmãos? Nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Então, irmãos, o sonho do rei tem que ver com os acontecimentos dos últimos dias da história da terra. Impressionante mesmo, né? Versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto, ou seja, futuramente. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Aí, irmãos, agora Daniel começa a revelar o sonho para o rei, que Deus revelou para ele. Verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era o quê? Terrível. Eu imagino que o rei falou assim: exatamente, Daniel, foi isso aí. Eu sonhei com uma grande estátua em pé diante de mim, de aparência terrível. E Daniel continua a revelação. Veja aí o versículo seguinte, versículo 32. A cabeça da estátua era de quê? Fino ouro. O peito e os braços eram de quê? De prata. O ventre e os quadris? De bronze. As pernas? De ferro. Os pés? Em parte de ferro e em parte de barro. Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua aonde? Nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Paremos um pouco aqui, irmãos. Então agora, Daniel, da parte de Deus, revelou o sonho para o rei. E falou: rei, você sonhou com uma grande estátua. A cabeça da estátua era de quê? Ouro puro. Os peitos e os braços eram de quê? De prata. Os quadris? De bronze. E as pernas? De ferro. E os pés eram de quê? Ferro e barro. Veja, ferro e barro. Interessante. Essa foi o sonho do rei. E você percebe que lá está o ouro, o metal mais precioso, vamos dizer assim. Em seguida vem a prata, que é inferior ao ouro.
Depois vem o bronze, que é inferior à prata. Depois vem o ferro, que é inferior ao bronze. E tudo estava em pé em cima de ferro e barro. E quando o rei estava olhando para essa estátua, na sua visão, veio do céu o quê? Uma pedra, sem ninguém jogar. E essa pedra vinha do céu e atingia a estátua onde? Nos pés de ferro e barro. E quando essa pedra veio do céu e atingiu a estátua nos pés de ferro e barro, toda a estátua virou pó. E o vento levou. E essa pedra encheu toda a terra, formou uma grande montanha. Esse foi o sonho que o rei teve. Só que Deus revelou o significado do sonho também, né? E Daniel revelou para o rei o sentido de tudo isso. Veja aí, irmãos, o versículo 36. Veja, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Interessante a revelação, né? Direta, né? Deus que te colocou no cargo aí, viu, rei? Embora você não crê nele, Deus colocou você aí. Verso 38. A cujas mãos foram entregues quem? Os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha a revelação, irmãos. Deus falou assim, olha, a cabeça de ouro é o reinado de Babilônia, cujo rei quem era? Nabucodonosor. O rei ficou feliz, irmãos. Ah, que maravilha! Então o metal mais precioso, o ouro é meu reinado? Ah, que maravilha! O rei gostou muito. Mas daí para frente o rei não gostou não. Por quê? Porque Deus falou assim, seu reinado vai cair, viu? Não vai ficar para sempre no poder não. E mais, vai entrar no seu lugar para governar o mundo, um reinado inferior ao teu. Olha aí, versículo 39. Depois de ti, olha aí, teu reinado vai cair, viu? Depois de ti, se levantará o quê? Outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o quê? Como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Verso 42. Como os artelhos, ou seja, os dedos dos pés, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será fraco. Paremos um pouquinho aqui. Vamos aqui para a tela. Irmãos, então Deus revelou que a cabeça de ouro representava o quê? O reinado do Nabucodonosor, Babilônia, que estava no poder e que alcançou a maior glória de todos os reinados. Por isso era representado pelo ouro, o metal mais precioso. Mas Deus falou assim, o seu reinado vai cair, rei. E outro inferior vai governar o mundo. E Babilônia, irmãos, governou o mundo todo. Aqui, ó. Do ano 605 até 539 a.C. E quando foi no ano 539, irmãos, vieram Ciro e Dario, invadiram o reinado da Babilônia. E Babilônia caiu, como Deus falou que ia cair. E em seu lugar foi estabelecido o reinado da Média e da Pérsia, o reinado Medo-Persa, cujos reis quem eram? Ciro e Dario. Ciro, rei da Média, e Dario, rei da Pérsia. Veja, assim aconteceu, o reinado de prata passou a governar o mundo. E Deus falou que esse reinado dominaria o mundo todo, mas não ficaria para sempre no poder, também iria cair ao longo da história. E esse reinado dominou de 539 até 331 a.C. nascer. Quando foi no ano 331, irmãos, veio Alexandre o Grande, invadiu o reinado Medo-Persa. O reinado Medo-Persa caiu, como Deus falou que ia cair. E em seu lugar foi estabelecido o reinado da Grécia. Agora o Império Grego passou a governar o mundo, cujo rei quem era? Alexandre o Grande. Agora o reinado de bronze. E Deus falou que esse reinado dominaria o mundo sim, teria uma influência poderosa no mundo, mas não ficaria para sempre no poder, também iria cair. E a Grécia governou o mundo todo, irmãos, do ano 331 até 168 a.C. nascer. Quando foi no ano 168 a.C. nascer, aconteceu uma batalha chamada Batalha de Pidna. E nessa batalha caiu o Império Grego. E agora, em seu lugar, passou a governar o mundo quem? O Império Romano. As pernas de ferro representam a época do Império Romano.
Quem governava Roma? Os Césares. Cada um que entrava recebia o título de César, César, César. Então, os Césares governavam Roma. E Deus falou que esse reinado, irmãos, faria um estrago no mundo, mas também não ficaria para sempre no poder. E ele disse, irmãos, que depois desse império, depois de Roma, nunca mais haveria um império para governar o mundo. Nunca mais. Seriam reinos divididos, países. E esse império, irmãos, governou o mundo por mais de 500 anos. Escutem. Foi do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Mais de 500 anos governou o mundo. E fez um estrago no mundo mesmo. Entende? Perseguiu, torturou e matou o povo de Deus. E foi nessa época aí que Jesus nasceu, viveu e morreu. Na época do Império Romano. Irmãos, Jesus morreu na cruz, não foi? A cruz era uma pena de morte o quê? Romana. Pôncio Pilatos, que lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Quem era Pôncio Pilatos? Governador romano. Então Roma dominava o mundo todo, irmãos, quando Jesus nasceu, viveu e morreu. Mas Deus falou que esse reinado iria cair. E quando foi no ano 476, irmãos, depois de Cristo, vieram os povos bárbaros, invadiram Roma, e Roma caiu, e se dividiu em 10 países, irmãos, 10 tribos que formou a Europa Ocidental. Como Deus falou que nunca mais haveria um império para governar o mundo, irmãos, que seriam reinos divididos, assim aconteceu. Aí então, irmãos, Roma se dividiu em 10 partes, que formou a Europa Ocidental. Então os pés de ferro e barro representam o surgimento dos países na história da humanidade. Veja, países fortes e países fracos, ferro e barro. Irmãos, aí surgiram 10 países. E desses 10 foram se ramificando e conquistando. E hoje no mundo tem mais de 200 países. Hoje tem 232 países no mundo, reconhecidos pela ONU. Países fortes e países fracos. Hoje temos países de primeiro mundo, países emergentes e países de terceiro mundo. O Brasil, por exemplo, é um país o quê? Emergente. Emergente. Então hoje estamos vivendo na época dos países fortes e países fracos. Agora notem, meus amigos, que quando o rei estava olhando para essa estátua, veio do céu o quê? Hein? Uma pedra, sem ninguém jogar. E essa pedra vinha do céu, atingia a estátua onde? Nos pés de ferro e barro. Ou seja, essa pedra, irmãos, virá do céu nos nossos dias. Escutem, na época dos países. Não vai haver mais um império para governar o mundo. Deus falou que nunca mais vai haver um império para governar o mundo. Só falta vir a pedra. Sabe que ao longo dos séculos, os homens tentaram montar um império novamente, né? Hitler tentou, não deu certo. Kaiser da Alemanha tentou, não deu certo. O czar da Rússia tentou, não deu certo. Irmãos, Napoleão Bonaparte tentou, não deu certo. Já aconteceram 2 grandes guerras mundiais. E não deu certo. De montar um império. E Deus falou que nunca mais vai dar certo mesmo. Nunca mais. Agora, irmãos, só falta a pedra vir do céu. Agora, qual o sentido dessa pedra? Veja aí o versículo 44. Olha aí. 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando, irmãos? Quando? Futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Irmãos, muita atenção. O próximo reino agora é o reino de Deus. Essa pedra que vem do céu, irmãos, tem que ver com o reino de Deus. Não vai haver mais um império humano para governar o mundo. Não. Agora é a intervenção divina. Os 10 países que surgiram, irmãos, formando a Europa Ocidental, quais foram eles? Veja aqui, os francos que mais tarde formou a França, os anglo-saxões que mais tarde formou a Inglaterra,
os alemães que mais tarde formou a Alemanha, os suevos que mais tarde formou Portugal, do qual surgiu o Brasil, os visigodos que formou a Espanha, os burgundos que formou a Suíça, os lombardos que formou o norte da Itália, depois os três foram destruídos, né? Os vândalos, érulos e ostrogodos que mais tarde foram destruídos. Então aí estão os 10 países que surgiram quando caiu o Império Romano, que formou a Europa Ocidental. Aliás, irmãos, hoje a Europa Ocidental está em voga, por causa da guerra na Ucrânia, certo? Ali se fala muito na Europa, na Europa, na Europa. Por quê? Porque os europeus estão ajudando a Ucrânia, assim como os Estados Unidos. E agora você está entendendo quando foi que surgiu na história do mundo a Europa Ocidental. No ano 476 depois de Cristo. E desses 10 países, irmãos, foram se ramificando e conquistando. Se ramificando e conquistando. E hoje temos no mundo mais de 200 países. Nós estamos vivendo exatamente na época dos pés de ferro e barro. Só falta uma coisa para se cumprir toda a profecia. A pedra vir do céu. E é o reino de Deus. Agora, vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Veja aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, 10, verso 4. Dá uma olhada. Verso 4. Primeira carta, tá? Primeira carta aos Coríntios, 10, verso 4. Capítulo 10, verso 4. Olha o que está escrito aí. Diz assim, ó. E beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam do quê? De uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo. Irmãos, tem 300 passagens na Bíblia que falam que Jesus é a pedra. Eu disse quantas? 300 passagens. Que Cristo é a pedra, que Cristo é a rocha. E tem cerca de 2.500 passagens na Bíblia que falam que Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis. Então essa pedra que vem do céu, sem ninguém jogar, irmãos, representa o quê? A volta de Jesus. Veja, aqui está a pedra que vem do céu. Irmãos, a oração do Pai Nosso fala assim, olha, venha o teu reino. Irmãos, o reino de Deus vem a nós de duas maneiras. Primeiro, quando a pessoa aceita Jesus e passa pelo milagre da conversão. É batizado. Ele experimenta o reino da graça. Entende? O reino da graça. Pelo sangue de Cristo foi perdoado e pertence a Deus. Por criação e por redenção. Agora, quando Cristo voltar para buscar os seus fiéis, Ele vai experimentar o reino da glória. É o que nós aguardamos. Então, irmãos, essa pedra que vem do céu, sem ninguém jogar, na época dos países, é a volta de Jesus para buscar os seus fiéis. Amém? Irmãos, estamos bem perto desse grande e glorioso acontecimento. Será o maior acontecimento de toda a história do mundo, a volta de Cristo, para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento da terra. Irmãos, quando Jesus voltar para buscar os seus fiéis, se a pessoa morreu firme na fé, ele será ressuscitado pelo poder que há no sangue de Cristo. E se estiver vivo, vai vivo mesmo, nem vai passar pela morte. Jesus venceu a morte e a sepultura, sim ou não? E Ele falou assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Então Cristo venceu o diabo, pagou o preço dos nossos pecados na cruz, e ao terceiro dia, venceu a morte e a sepultura, e garantiu nossa salvação. Ele quebrou as cadeias do diabo. Irmãos, Cristo vai voltar para buscar os seus fiéis, e levar para o reino da eterna felicidade. A única coisa que vai pôr fim ao sofrimento da terra é a volta de Cristo. Não se iluda com outra coisa, viu? Você pode trocar o presidente da república, como foi trocado agora. Você pode trocar o governador do estado, como foi trocado agora. Você pode trocar o prefeito da cidade, que o mundo envelhece piorando. O nosso mundo não tem mais jeito. Se o mundo melhorar, a Bíblia está errada. O que vai pôr fim ao sofrimento da terra, irmãos, é a intervenção divina. É a volta de Jesus. E nós estamos vivendo bem perto, irmãos, desse grande e glorioso acontecimento. Não vai ter mais um império para governar o mundo.
Cristo em breve, irmãos, virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vencendo e para vencer. Veja, aí está a nossa grande esperança, nossa maior esperança, irmãos. Veja, nessa noite, Deus está chamando você para um compromisso sério com Ele. Deus está chamando você para fazer uma aliança com Ele, um pacto com Ele. Deus está chamando você para se preparar melhor para o reino da eterna felicidade, para a volta de Cristo, para abandonar a velha vida e realmente, irmãos, aceitar Jesus e andar em novidade de vida. Quando Deus revela essas coisas, irmãos, é um chamado especial para você e para mim. Olha uma família abençoada que aceitou Jesus. Agora a vida tem sentido. Agora se prepara para o reino dos céus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não me canso de agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida. O ser humano sem Deus é capaz de qualquer coisa. Vai buscar felicidade em algum lugar, em alguma coisa. Mas nada nesse mundo pode trazer felicidade a um coração. Nada. Vai arruinar a vida. Mas aqui está o sentido para a vida. Cristo virá para buscar os seus filhos. E nessa noite, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. E eu já convido você a fazer parte desse canal se inscrevendo. Deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas, tá bom? Comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.